Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e nesse mês vamos falar sobre as principais conquistas dos times do interior de seus estados. Vira e mexe, algum clube do interior do Brasil apronta para cima dos chamados grandes e arranca vitórias heróicas. Alguns desses vão além e fazem campanhas inesquecíveis, que entram definitivamente para a história tanto da equipe quanto do futebol brasileiro. E é disso que hoje vamos relembrar. E sim, para quem acompanha meu canal há um tempo, deve saber que eu já fiz um vídeo um pouco semelhante. Mas o vídeo em questão só aborda equipes do interior paulista. E mesmo assim, o vídeo é bem antigo e vale a pena dar uma repaginada. Então vamos logo para o vídeo que tá bom demais da conta, só. Vamos começar com o título brasileiro. Sim, o Guarani de Campinas, cidade do interior de São Paulo, em 1978, em um brasileiro um pouco inchado, com 74 equipes, passou pelas primeiras fases com campanhas medianas, chegando nas quartas de final, onde derrotou o Sport Recife. Nas semis, derrotou o Vasco, até na final vencer o Palmeiras e levar o troféu do Brasileirão para Campinas. O Bugre foi campeão brasileiro antes de equipes gigantes como Corinthians, Grêmio e Flamengo. A base desse time ainda se manteria e alcançaria a quarta colocação na Copa Libertadores de 1979. Se o primeiro campeão brasileiro do interior foi o Guarani, do interior de São Paulo, o primeiro campeão paulista do interior de São Paulo foi a Inter de Limeira. No ano de 1986, o time de Limeira terminou a primeira fase de classificação na liderança. Chegava nas semifinais, onde derrotou o Santos, e na final bateu o Palmeiras, sendo o primeiro time do interior a desbancar os times grandes da capital. 4 anos depois, ainda no futebol paulista, tivemos a primeira final caipira. Isso mesmo, uma final entre dois times do interior, Bragantino e Novo Horizontino. O paulista daquele ano, que adotou um formato um tanto quanto estranho, terminou em 2 grupos, e o vencedor de cada grupo se enfrentaria na final. A final ficou conhecida como Final Caipira pelo fato dos dois times serem do interior, respectivamente Bragança Paulista e Novo Horizonte. E no final, os 2 jogos terminaram empatados, e por ter uma melhor campanha, o time do Bragantino ficou com o título. Esse Bragantino que no ano seguinte seria vice-campeão do Brasileirão, perdendo a final apenas para o São Paulo. Saindo um pouco do futebol paulista, vamos falar de Copa do Brasil, isso mesmo. Ainda em sua terceira edição, no ano de 1991, o Criciúma saiu do interior de Santa Catarina para conquistar o troféu da principal Copa Brasileira. Passaram por Atlético Mineiro, Goiás e Remo. Na final, derrotaram o Grêmio pelo gol fora e foram campeões da Copa do Brasil, de forma invicta. E vale a curiosidade que nessa Copa do Brasil disputaram 32 times, bem menos do que os 74 que disputaram a Série A do Brasileiro de 1978. Ainda falando de Copa do Brasil, em 1999 o Juventude saiu com o troféu. O time de Caxias do Sul passou por grandes clubes no caminho, como o Fluminense, que inclusive levou um 6-0, Corinthians, Bahia e Internacional, até alcançar a final, contra o Botafogo. O Papo venceu em casa, no Alfredo Jaconi, e segurou o empate lá no Maracanã, saindo com o troféu da Copa do Brasil, diretamente para o interior do Rio Grande do Sul. Agora, vamos falar de mais casos da Copa do Brasil. Casos esses que eu cito tanto em meus vídeos que vocês devem achar que nas horas vagas eu fico revendo os gols da campanha desses times. O que de fato não é uma mentira, mas enfim. Em 2004, o Santo André, da cidade de Santo André, que não é tão interior assim, mas eu vou considerar, foi campeão da Copa do Brasil. O mais impressionante da campanha foi que levantou a taça em pleno Maracanã, ao vencer o Mengão por 2-0. Eu cito essa campanha com muito mais detalhes em alguns outros vídeos do canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards ali em cima, então é só clicar assim que acabar esse vídeo. Logo no ano seguinte, em 2005, o Paulista, da cidade de Jundiaí, também do interior de São Paulo, conquistou a Copa do Brasil. E mesmo com o clube atuando na Série B naquele ano, ele passou apenas por clubes da Série A em sua campanha. E na final, derrotou o Fluminense.
Os cariocas sempre fazendo a boa para os times interioranos. Olha só que sequência: Juventude em cima do Botafogo em 99, Santo André em cima do Flamengo em 2004 e Paulista em cima do Fluminense em 2005. E falando em Paulista, no ano de 2004 tivemos mais uma final paulista disputada por dois times do interior, o próprio Paulista e o São Caetano, sendo a segunda final caipira, depois de 14 anos da primeira. Essa terminou com uma vitória bem tranquila do Azulão, time de São Caetano do Sul, que no começo dos anos 2000, como um foguete, subiu de divisões inferiores para a elite, e em 2000, na Copa João Avelange, nome dado ao Brasileirão da época, saiu como vice-campeão, perdendo apenas na final para o Vasco da Gama. Em 2001, novamente foi vice-campeão brasileiro, dessa vez para o Atlético Paranaense. E em 2002, em sua campanha na Libertadores, foi passando até alcançar a final, onde tinha tudo para sair com o título, inclusive o resultado, que era muito favorável, já que vencer o Olímpia fora estava vencendo até o intervalo do jogo de volta. Mas o espírito do vice bateu, e bateu forte, tomou a virada e perdeu nos pênaltis. Olímpia saiu como campeão. O primeiro e único título dessa forte era do São Caetano foi esse Paulista de 2004. Para quem achava que o Vasco já era pós-graduado em ser vice, chegou o São Caetano mostrando que eles têm até doutorado em ser vice. O timinho bom de perder na final. Mas enfim, vamos mudar novamente de estado. Vamos para o Rio Grande do Sul. Foram pouquíssimas as equipes do interior que foram campeãs do Gauchão. As três últimas foram Juventude, em 1998, Caxias, 2000 e Novo Hamburgo, em 2007. Até porque, antes desse primeiro título citado, de 98, foi só em 1939 que o time do interior foi campeão. Isso mesmo, Segunda Guerra Mundial estava apenas começando quando o Rio Grandense, time da cidade de Rio Grande, fora campeão. Foram 59 anos até outro time do interior ser campeão do Gauchão. Nesse meio tempo, até a Renner foi campeã gaúcha. Sim, o time tinha relação com aquela loja de roupas. Mas enfim, em Minas Gerais, a situação é bem parecida. O maior campeão, sem ser os três de BH, é o Vila Nova, da cidade de Nova Lima. Venceu 5 vezes o Mineiro, mas a sua última conquista foi só em 1951. Recentemente, apenas duas equipes de interior foram campeões. A Caldense, da cidade de Poços de Caldas, em 2002, e o Ipatinga, da cidade de mesmo nome, que foi campeão em 2005. Em 2015, a Caldense podia vencer. Passou a primeira fase na liderança e invicta. Tinha vantagem dos 2 empates na final. E o último jogo em casa. Na ida, empatou em 0-0 no Mineirão. Já na volta, o jogo se encaminhava para mais um empate. Mas no final da partida, o atacante Jô, que não marcava há mais de um ano, marcou um gol para o Galo, 2-1. O juiz deu aquela colaborada, já que o gol foi irregular. Mas no final das contas, Atlético campeão. A Caldense, apesar de tudo, mandou muito bem e ficou no quase. E para finalizar o vídeo, vamos falar sobre o motivo desse vídeo ser feito, da inspiração, da motivação. Salgueiro 2020, não a escola de samba, mas o time, o primeiro campeão pernambucano do interior, time do município de Salgueiro. Nesse ano de 2020, passou da fase de grupos em segundo lugar, já garantindo vaga para as semis. Só ficou atrás do Santa Cruz. Na semis, derrotou o Afogados da Engazeira por 3-0, olha só, Atlético Mineiro. Na final, enfrentava o Santa Cruz e após 2 empates, levou o jogo para os pênaltis, onde saiu com o título. Em 106 edições de campeonato pernambucano, apenas esse ano um time de fora de Recife levou o troféu para casa. Parabéns ao Salgueiro. Lembrando que eu citei apenas algumas conquistas, e esse é um daqueles vídeos que eu posso muito bem fazer uma parte 2, porque ainda existem muitos times do interior de seus estados que merecem um espaço aqui no canal, com suas histórias e campanhas marcantes. Nasceu determinado, com força e raça, deu um esquadrão avante pra ganhar a taça. Mostre ao mundo o seu futebol, pra ser o orgulho do esporte nacional. Sou tricolor da
sou campeão preto, vermelho e branco no coração. Oh, Tabuão, teu lema é vencer, estou junto com você. Oh, Tabuão, teu lema é vencer, estou junto com você. Foco no ataque.